Nos 60 minutos subsequentes à abertura dos olhos, suas células optam entre rejuvenescimento ou envelhecimento, equivalente a 2 dias. Essa frase me impactou profundamente. Quem me informou foi um médico de 102 anos, um profissional que já atendeu milhões, mas ainda se expressa com a serenidade de quem escuta mais do que fala. Ela afirmava que a primeira hora do dia é análoga ao alicerce de uma edificação, se o restante estiver em movimento. Aqui surge a surpresa. Ele relatou que as pessoas que ultrapassaram os 90 anos com saúde, clareza mental e vitalidade compartilhavam 7 hábitos matinais comuns. Não há fórmulas mágicas, de fato. Elementos simples que se integram em nossa rotina diária. O número 4, por exemplo, requer apenas 30 segundos e afeta diretamente os nervos que controlam o estresse. Permaneça comigo até a final, pois o último dos 7 hábitos ativa o mecanismo de reparo do corpo antes mesmo do primeiro gole de café. Habito hidrata cal. Despertei outro dia. Antes de me levantar, recordei as palavras do médico centenário. Antes que seu coração palpite intensamente, ofereça-lhe um presente. H2O. Ele frequentemente afirma que passamos a noite inteira como se tivéssemos atravessado o deserto sem um único gole de água. E que ao abrir os olhos, nosso corpo se encontra em um estado silencioso de alerta. O sangue se espessa como um xarope de açúcar deixado ao fogo. As veias, que deveriam fluir como córregos, permanecem comprimidas e lentas. Isso aflige o coração logo no primeiro compasso do dia. Por essa razão, ele sugeriu um gesto simples: deixar um copo de 500 ml de água ao lado da cama, previamente preparado na noite prior. Não é necessário levantar. Basta sentar, abrir os olhos, respirar profundamente e beber com tranquilidade. Isso, conforme sua afirmação, já diminui a carga cardíaca, estimula o fígado a ativar-se e sinaliza ao intestino que o dia teve início. Ele me informou sobre um estudo prolongado, com duração superior a 25 anos, realizado com 11 mil adultos. O que testemunharam foi impressionante. Aqueles que mantinham uma adequada hidratação ao longo da vida apresentavam um risco significativamente reduzido de insuficiência cardíaca. Não se tratava de medicamento, nem de intervenção cirúrgica, mas de água, um elemento que, curiosamente, muitos de nós negligenciamos quando mais necessitamos. E sabe o que mais me impressionou? Uma vizinha, Dona Lúcia, de 78 anos, frequentemente despertava com cefaleia, variações na pressão arterial e uma sensação de opressão do peito, que ela atribuía a nervosismo matinal. O médico prescreveu um diurético, mas um dia, por sugestão da neta, ela começou a substituir o despertador para um copo large de água ao lado da cama. Era a primeira ação que realizava, ainda sentada antes de calçar os chinelos. 2 meses depois, informou-me que havia interrompido o uso do medicamento. Embora pareça mágica, trata-se apenas de água, Sr. Nando. Ela me informou com uma risada. Despertava o Wi-Fi maior vigor, isento da sensação de fadiga antes mesmo do café. Esse tipo de situação me leva a refletir sobre o quanto complicamos o que é simples. A água é o primeiro nutriente do dia e possivelmente o mais crucial. É análogo a limpar uma residência antes da limpeza profunda. Ela fluidifica o sangue, estimula os rins, lubrifica o intestino e ativa o cérebro. Tudo isso desprovido de cor, sabor e custo, mas eu compreendo a essência. Despertamos automaticamente, pegamos o celular, ligamos a televisão, queixamo-nos de dor no ombro e dirigimos-nos diretamente ao café preto. Mas e o hemograma? Está ele fluindo como um rio sereno ou é denso como mel, exigindo um alto custo emocional? Esta é a categoria de indagação que aprendi a formular. O médico de 102 anos afirma que um envelhecimento saudável consiste, primordialmente, em aprender a escutar os sussurros do corpo antes que este comece a clamar. Se você desperta o Wi-Fi vertigem, olhos ressecados, paladar amargo e constipação intestinal, a água pode ser o primeiro tratamento. And I am not referring to liters. Um copo generoso, preferencialmente morno ou à temperatura ambiente, é suficiente. Com uma adição de suco de limão, torna-se um banho interno abrangente. Uma prática que realizo e aconselho é preparar o copo na noite prior,
deixando-o na mesinha. Portanto, ao despertar, não é necessário refletir. Agir é semelhante a cumprimentar o corpo com cortesia. Não é aceitável substituir por chá, café ou suco. Água é H2O, incolor, límpida e pura. O restante é mera distração efêmera. Esse hábito evoca intensamente as manhãs da minha infância. Minha avó, Dona Maria, levantava-se antes do amanhecer e dirigia-se imediatamente ao poço. Transportava água fresca em suas mãos calosas. Ele tomou um gole ali mesmo, com os olhos cerrados. É para uma alma recordar que despertou, ela afirmava. Hoje compreendo que ela utilizava medicamentos baseados em sabedoria ancestral, sem excessos e sem contraindicações. Se você está comigo até este ponto, sugiro o seguinte: amanhã, ao despertar, evite o celular e o café. Limite-se a um copo d'água, sentado e em tranquilidade, como se estivesse proporcionando ao corpo uma oportunidade de iniciar o dia de forma leve. Pois essa é a essência. A água é o princípio e a via de todas as coisas. Mas você sabe o que ocorre em seguida. A luz. A luz que penetra pela janela incide sobre a pele, os olhos e reinicializa o seu relógio biológico. Ela instrui o corpo. A corda está ativada. É possível desativar os hormônios do sono. Vamos iniciar. E é sobre ela que discutiremos a seguir. 2. Luz solar. Após a água. O segundo presente que podemos oferecer ao corpo pela manhã é a luz. Não me refiro à lâmpada do cozinha, nem à televisão sintonizada no noticiário. Refiro-me à luz radiante do dia, aquela que permeia a janela ou envolve você ao dar os primeiros passos ao ar livre, descalço ou de chinelos, com o rosto ainda marcado pelo travesseiro. O médico centenário frequentemente afirma: o corpo humano reconhece o dia apenas quando a luz incide sobre a retina. Embora pareça simples, isso altera completamente a situação. Ele me elucidou que possuímos um relógio interno no cérebro, o qual se ajusta à luz natural. Se este relógio apresenta atrasos ou adiantamentos excessivos, começamos a viver fora do ritmo. Acorda fatigado, alimenta-se em horários inadequados, dorme de forma insatisfatória e o organismo acumula microajustes até que, eventualmente, a saúde exige reparação. A informação positiva. Este relógio pode ser reiniciado diariamente. Em dia-senha, é a luz solar. Uma pesquisa intrigante revelou que 30 minutos de exposição à luz intensa pela manhã são suficientes para antecipar o ciclo circadiano, ou seja, nosso relógio biológico interno. Isso facilita a liberação de hormônios apropriados do momento adequado, incrementa a produção de melatonina à noite, que auxilia no sono, e ativa regiões cerebrais associadas à clareza mental e ao sistema imunológico. Você conhece aquela confusão mental que ocasionalmente surge logo pela manhã? Qual é a data de hoje? Qual era a tarefa que eu deveria realizar? Onde estão meus óculos? De acordo com este estudo, a exposição à luz natural matinal também promove melhorias. Não é necessário residir na praia. Entendeu? É suficiente uma janela, uma varanda e uma calçada ensolarada. Se houver um jardim, será excelente. Se não houver, uma caminhada de 5 minutos ao redor do quarteirão é benéfica. O essencial é a contato direto, sem intermediários de vidro. Permita-me relatar sobre o Sr. José, um acquaintance meu que possui 75 anos. Ele era obcecado pelo noticiário matutino. Despertava e imediatamente acionava a televisão. Tomava o café ali mesmo, sentado na penumbra, roendo as unhas diante das más notícias. Um dia, a nora dele sugeriu que ele alterasse isso. Dirija-se à varanda, pai. Apenas 10 minutos. Ele protestou inicialmente, mas concordou. 2 semanas depois, ele afirmou que não se recordava da última vez que teve um sono tão reparador. A insônia desapareceu. Senhor Nando. Desapareceu. O mais belo começou a cultivar algumas flores. Agora, despertarei para verificar quem floresceu primeiro, Moi ou a Rose. Ele se diverte. Eu elaborei um pequeno ritual. Eu abro a janela e permito a entrada da luz. Permaneço próximo à abertura, esfrego os olhos, estendo os braços e permito que meu rosto absorva o calor ameno do manhã. Por vezes, murmuro: bom dia, vida.
É como se a natureza me acolhesse de volta. O que aprendi é que a luz matutina proporciona ao corpo um aviso significativo. O dia teve início. Isso favorece o metabolismo, diminui o risco de depressão, aprimora o apetite e tudo isso com um gesto gratuito. Agora eu lhe pergunto, você conseguiria permanecer 600 segundos ao ar livre antes de recorrer ao celular ou à televisão? Isso totaliza 10 minutos. Apenas um breve intervalo. Mas que potrão grande valor. Certamente, em dias nublados ou chuvosos, fazemos adaptações. Entretanto, sempre que viável, a luz do dia deve ser sua segunda prioridade, imediatamente após o copo d'água. Você sabe o que é belo. Quanto mais precoce esse contato, superior será. Não é apropriado olhar para a tela do celular, presumindo que tudo está em ordem. Isso ilude o cérebro e desorienta o relógio biológico. A luz azul do celular pode interferir se preceder a luz natural. Portanto, adie o WhatsApp e o grupo familiar. Primeiramente, você é a prioridade. Se você inicia o dia hidratado e o Wi-Fi clareza nos olhos, já superou a maioria das pessoas que saem apressadas sem apreciar o amanhecer. Após fornecer água e luz ao seu corpo, o próximo passo é o movimento. Uma coisa é estar desperto, outra é fazer o corpo compreender que o espetáculo teve início. É nesse contexto que se manifesta o despertar das articulações. Onde relatarei how isso salvou uma senhora do intervenção cirúrgica. 3. Ativação das articulações. Você conhece aquela sensação de rigidez logo pela manhã? Ombros rígidos, joelhos crepitantes, coluna queixosa. Portanto, isso é o corpo solicitando atividade. Não fomos concebidos para levantar e correr, nem para sentar e permanecer inertes. Fomos concebidos para despertar, lentamente, com afeto. No passado, quando residia no interior, observava os agricultores se espreguiçarem antes de calçar as botas. Era esteticamente agradável. Movimentavam os braços, rotacionavam os ombros, relaxavam as pernas, fazendo o corpo recordar como se desloca. Hoje, reconheço que aquilo era sabedoria genuína. Iniciar o dia com movimentos suaves e circulares nas articulações assemelhasse à aplicação de óleo em uma dobradiça enferrujada, não necessitando ser denominado alongamento ou yoga. É uma questão simples. Círculos com os tornozelos, rotação dos ombros, oscilação dos quadris lateralmente, e extensão do corpo como se estivesse tentando tocar o céu com os dedos. 5 a 7 minutos disso já produzem um milagre. Eu vou relatar sobre Maria, que possui 68 anos. Ela afirmou que estava resoluta em submeter-se a uma cirurgia de prótese no joelho. A dor era tão intensa que, para descer do cama, necessitava apoiar-se na parede. No entanto, sob a insistência da filha fisioterapeuta, decidiu experimentar uma rotina matinal de movimentos circulares de baixo impacto, evitando exercícios intensos. Ela permanecia em pé ao lado da cama e iniciava com o fundamental. Realizava rotações nos tornozelos, flexionava e estendia os joelhos lentamente, executava círculos com o quadril e estendia os braços como se fosse alcançar uma fruta no galho. Durante 7 minutos diários, todos os dias. 3 meses após, a prótese tornou-se um relato. Hoje sou eu quem sobe as escadas, não mais a dor. Ela cede, rindo. Qual é a fundamentação subjacente a isso? Ao realizarmos movimentos suaves pela manhã, ativamos um processo natural denominado autofagia. É como se o organismo abrisse uma janela para eliminar o que já não é útil. Células danificadas, resíduos e inflamações são progressivamente eliminados, promovendo a reciclagem interna do corpo. Ademais, a circulação sanguínea nas extremidades melhora, as articulações se lubrificam, os músculos despertam gradualmente. O mais crucial, mitigamos o risco de lesões ou quedas ao nos levantarmos de forma apressada. Numerosas pessoas na nossa faixa etária experimentam estalos e pensam: é apenas a idade. Contudo, e se esses estalos forem indícios de que o corpo requer atenção? Assim como um veículo que rende na falta de óleo, nosso corpo se comunica, embora nem sempre prestemos atenção. Se você, assim como eu, já ultrapassou os 60 anos,
Compreenda que os primeiros movimentos do dia são semelhantes a uma oração corporal. É uma forma de expressar gratidão pelas articulações que permanecem funcionais e pela musculatura que ainda responde, sem a necessidade de realizar tudo simultaneamente. Às vezes, inicio com os pés enquanto ainda estou sentado na cama, fazendo círculos com os tornozelos e movendo os dedos. Em seguida, levanto-me lentamente, giro os ombros e estico os braços. Existem manhãs em que isso me faz sentir mais vibrante do que qualquer xícara de café. Evidentemente, cada organismo possui seu próprio ritmo. Se houver dor, avance com cautela, mas avance, pois o corpo que se imobiliza esquece como se movimentar. E o aspecto mais belo disso: quando você inicia um movimento, algo se transforma na mente também. O raciocínio se esclarece, a disposição surge. É como se o cérebro proclamasse: portanto, viveremos mais um dia. Vamos fazer valer a pena. E ressalto que não me refiro a exercícios complexos ou a ida à academia. Falo de movimentos suaves, como abrir uma janela internamente. Após realizar isso por alguns dias, você notará a diminuição da dor, a melhoria do humor e o aumento do desejo de viver. O corpo percebe que está sendo cuidado e responde. Assim, se hoje você despertou com tudo um tanto rígido, proponho isso. Antes de escovar os dentes, acaricie suas articulações. Permita que elas recordem a satisfação de se movimentar. Elas expressarão sua gratidão com menor sofrimento e maior alívio. Com o corpo agora desperto, harmonizado com a luz e fluindo com a água, a próxima fase consiste em tranquilizar a mente e preparar o coração. Não é necessário música ou silêncio absoluto. Apenas a sua respiração é suficiente, pois o próximo passo requer apenas 30 segundos e pode transformar a sua abordagem ao estresse ao longo do dia. 4. Respiração. 4, 7, 8. Entretanto, não se trata de qualquer respiração. Trata-se de uma que se comunica diretamente com o sistema nervoso e possui um nome peculiar. 478. Inspire por 4 segundos. Mantenha a respiração por 7 segundos e exale lentamente por 8 segundos. Esta sequência, repetida 3 vezes, altera o estado do corpo em menos de 1 minuto. Iniciei essa prática respiratória um dia em que despertei com o coração acelerado e a mente repleta de inquietações, sem saber ao certo a causa. Sentei na borda da cama, fechei os olhos e contei. 1, 2, 3, 4 Inspire I profundamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 held. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 released. Na terceira rodada, parecia que alguém havia silenciado o alarme interno em mim. Essa respiração ativa o nervo vago, responsável por acalmar os órgãos, reduzir a frequência cardíaca e promover o equilíbrio. Pesquisas indicam que indivíduos que adotam essa prática precocemente conseguem diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e até regular a pressão arterial em questão de minutos. E semelhante a emitir uma instrução ao corpo, afirmando: está tudo bem, você está seguro. Podemos iniciar o dia em tranquilidade. Uma observação que fiz é que, ao realizar isso pela manhã, interrompam a agitação interna. Você já experimentou essa sensação? Acorda, mas parece que a mente já está em uma corrida sem saber a direção. Essa respiração interrompe essa agitação imperceptível. Observe que não é necessário nenhum equipamento, nem tapete de yoga, nem aplicativo. Apenas você e sua contagem. Feche os olhos, coloque as mãos sobre a barriga e conte. Somente 3 rodadas. 3. 30 seconds. Isso é inferior ao tempo necessário para aquecer a chaleira, mas pode representar a distinção entre um dia estressante e um dia sereno. Em determinados dias, realizo isso antes mesmo de me levantar do cama. Realizo outras atividades após me espreguiçar em pé e contemplar a vista pela janela. Tornou-se um ritual pessoal, discreto, porém impactante. O benefício dessa respiração é que ela não apenas promove um despertar revitalizante, mas também é útil em qualquer momento do dia, enquanto o mundo pareça excessivo. No trânsito, em uma fila, diante de uma má notícia, respire 478, retorne ao seu interior. Se você ainda considera isso trivial, eu compreendo.
Inicialmente, também duvidei, mas após experimentar os efeitos, não abandonei mais. É análogo a reiniciar o system. Você está no comando, dispensando medicação. Agora que a mente está serena, a coração em ritmo adequado e o corpo em equilíbrio, é o momento de considerar o que irá nutrir essa entidade denominada você. O que você consome no café da manhã pode servir como combustível ou causar inflamação. O próximo hábito demonstra precisamente how os indivíduos mais longevos selecionam os alimentos que consomem. 5. Café da manhã, proteína e fibra. Após uma respiração profunda, ao perceber o corpo se acalmar e a mente desacelerar, chega o momento de reabastecer, pois embora o corpo possa estar preparado, sem o combustível adequado, ele não opera de maneira eficaz, ou pior, opera de forma inadequada. Conhece a narrativa de que café preto e pão com manteiga são soluções eficazes. Embora possam satisfazer o apetite por 20 minutos, não promovem a saúde a longo prazo. Aqueles que ultrapassaram os 90 anos com vigor adquiriram a habilidade de preparar um café da manhã inteligente. Nothing complicated. Proteína, fibra e uma gordura saudável. Assim é simples. Uma combinação que auxilia o organismo a ativar o molde de reparo em vez do modo inflamatório. Apresentarei uma fórmula que é eficaz e medular. 2 ovos batidos, proteína pura. Auxilia na regeneração celular do saciedade. Aveia com chia e frutas. Uma fonte abundante de fibras que purifica o intestino e auxilia do controle da glicose sanguínea. Azeite. Uma gordura benéfica que protege o coração e facilita a absorção de vitaminas. Todo esse processo em menos de 10 minutos proporciona um início do dia bem nutrido, sem o rápido pico de açúcar que resulta em fadiga subsequente. Li que, entre os idosos de uma coorte americana estudada ao longo de vários anos, aqueles que consumiam maior quantidade de fibra pela manhã apresentavam níveis reduzidos de inflamação corporal e um risco cardiovascular significativamente inferior.